Meu nome é Amanda Guilhome, eu sou professora de língua portuguesa, atualmente trabalho na Escola Presidente Roosevelt e venho ajudar vocês com o material complementar da semana do dia 22 a 26 de junho, da página 4 até a página 7. Na página 4 temos uma proposta de produção textual, mas antes disso vamos observar a tirinha, que faz a combinação da linguagem não verbal, a imagem, com a linguagem verbal, a parte escrita, no cinema, filme chato. Assim como as histórias em quadrinhos, as tirinhas, as charges, que fazem a combinação da linguagem não verbal com a verbal para entregar uma mensagem, os nossos textos de WhatsApp também fazem isso. Construímos textos escritos ou com áudios, mas cheios de emojis, memes e outras imagens. Então você vai imaginar Chiquinha convidando seus amigos para irem ao cinema, mas em um texto de WhatsApp. Você vai usar os sinais de pontuação, de interrogação, exclamação, emojis, desenhar os emojis. Faça um texto bem criativo para fazer esse convite. Página 5. No século XX, o historiador francês Pierre Nora afirmou que vivemos em um mundo acelerado. Os jovens atualmente estão inseridos nesse mundo veloz e têm um grande desafio: pensar sobre as informações que recebem, refletindo sobre suas verdades. São tantas as informações que nós recebemos hoje com a internet e a TV que fica difícil parar e pensar, nem sequer dá tempo, né? Porque somos bombardeados de informações, mas nem sempre foi assim. Leia um trechinho da crônica escrita por Carlos Drummond de Andrade e perceba o mistério das palavras. Você vai ler esse pequeno texto e nós temos a questão número 1, que pergunta se o trecho que está entre aspas destacado do texto acima é uma opinião ou um fato. Lembre-se de que fato é aquilo que ocorre e não pode ser mudado. Fato é aquilo que é inegável, aconteceu, acontece. Como, por exemplo, ser dia ou ser noite, está chovendo ou não. São fatos e não opinião. Então pense bem se esse trecho é um fato ou uma opinião. Questão número 2. Qual é o sentido da expressão a potes? Você vai ter que retornar lá no texto, encontrá-la e perceber qual é o sentido, o que essa expressão quer dizer, tá bom? Ainda na página 5, vamos falar de outro gênero textual, que é a propaganda, mas que também mistura a linguagem não verbal à linguagem verbal, ou seja, a imagem à parte escrita para compor uma mensagem. A parte escrita que as propagandas costumam utilizar como estratégia é o slogan. O que é o slogan? O slogan é uma frase de grande impacto que gruda na nossa memória. Eu vou dar alguns exemplos e vai ser bem fácil de você lembrar. Nescau, energia que dá gosto. Tomou Doril, a dor sumiu. Você é capaz de lembrar do slogan da rede de supermercados Guanabara? Aquela frase de impacto que é unida ao nome Guanabara? Lembrou, né? Guanabara, tudo por você. Então agora você já entendeu o que é o slogan. Na página 6 temos uma propaganda da marca de chinelos Havaianas, que faz uso da linguagem não verbal, ou seja, a imagem, que é um quadro bem conhecido, o Abapuru de Tarsila do Amaral.
Então ele tem uma relação de intertextualidade, porque esse quadro é um texto de outra época e a marca pega esse texto e transforma esse texto, né, faz uso desse texto para construir a sua propaganda. A linguagem verbal é o nome da marca e o seu slogan. Questão número 1. O texto ao lado é uma propaganda? Sim. E mostra as características do produto? Sim. O próprio slogan é uma característica. Número 2 é para você copiar o slogan, bem fácil, né? Número 3, a quem se dirige a propaganda? Qual é o público dessa propaganda? Há alguns produtos que são propagandas que têm o seu público restrito, ou seja, somente crianças, somente mulheres, somente homens, ou somente idosos e por aí vai. No caso dos chinelos havaianos, esse público é restrito? Questão número 4. Qual a finalidade da propaganda ao lado? Finalidade é para que serve? Qual é a finalidade do gênero textual propaganda? Se você leu aquelas caixinhas no finalzinho da página 5, com certeza você vai saber responder a questão 4. Na página 7, nós temos outro quadro de Tarsila do Amaral e ao lado uma caixinha, um texto falando sobre este quadro. Por falar em curiosidades, você ficou curioso com o quadro Abaporu? Você reparou que os pés, as mãos são tão grandes e a cabeça tão pequena? Será que a artista fez esse quadro dessa forma por um acaso? O quadro Abaporu é um quadro de crítica social. Que tal você ficar bem curioso e procurar entender sobre esse quadro? Agora vamos para a parte conversando sobre o texto na página 7. Segundo o texto, o que chama atenção é o quadro pintado por Tarsila. Esse quadro aí acima, tá? O texto diz, está explícito no texto. Vai lá, releia e transcreva aí o que chama atenção. Número 2. No trecho, além disso, na obra Tarsila abusou do uso das formas geométricas. O termo destacado expressa que relação de sentido? O termo destacado é além disso. Além disso, da ideia de que oposição soma mais alguma coisa, inclui mais alguma coisa. O que você acha? Espero ter ajudado. Até a próxima.